Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje na previsão diária do dia 24/8/2020. Então, o que deve ocorrer aí, pelo menos pelos próximos 7 dias, é que a gente deve ter o retorno daquele sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera. Ele deve ficar aqui atuando entre a região central do país e a região sul do país. Então, ele deve manter um movimento mais ou menos assim, dessa forma, né? Saindo daqui da região central e em direção aqui à costa da região sul, propriamente sobre a região sul do país. Com isso, ele deve bloquear a entrada de frentes, né? Aqui, nesse caso dessa frente, ela está prevista para o dia 7, aliás, para o dia 27 desse mês ainda. Então, essa frente ela vai tentar adentrar, mas ela vai encontrar essa barreira física aqui, né? Que é essa alta pressão no campo dos ventos, e daí ele não consegue avançar muito. Mas aos poucos a gente vai ter o romper dessa barreira, mas lá apenas para o dia 6, 7 de setembro, que seria já no início da segunda semana operativa. Mas por enquanto a gente observa aí claramente que até o fim do mês a gente deve ter aí, e durante a primeira semana operativa do mês, essa barreira física aqui atuando e impedindo que essa frente entre. Mas claro que ela pode avançar mais um pouco, né? Aqui está dando só a geolocalização dela, mas o modelo ele não é determinístico bem perfeito, né? Não quer dizer que ela vá atuar aí, mas ela pode chegar aqui, por exemplo, a atingir até a região de Santa Catarina. Mas por enquanto ela chega aqui a atuar até na bacia do Jacuí, aqui no meio do Rio Grande do Sul, ok? Depois o que a gente observa é que lá para o dia 4 e 5 ocorre a incursão aqui, a formação de um sistema frontal, né, principalmente aqui por razão dessa baixa pressão, e essa baixa pressão acaba empurrando a alta em direção à região do Oceano Atlântico. Com isso, o que acontece? Ele acaba liberando a atmosfera sobre toda a região centro-sul do país, é o que nós observamos aqui claramente. Tá vendo? Então você tem aqui na altura geopotencial uma região com a pressão mais baixa, que é pela entrada desse ciclone, dessa frente aqui na região. Depois você tem aqui esse sistema de alta pressão aqui, caracterizado também por essa anomalia aqui de geopotencial positivo, deslocado um pouco mais para a região do Oceano Atlântico. Então, com isso, você acaba ajudando aqui a entrada desse sistema frontal e com isso você tem aqui a formação de chuvas na região sul e na região central do país, né? Principalmente aí, como a gente vai começar a reaquecer a atmosfera agora, caminhando, né, para a primavera e para o verão, nós devemos ter aqui a formação de sistemas de baixa pressão, por exemplo. Então, deve começar a ter aqui o desenvolvimento de chuvas aí já a partir do dia 7. Claro que essa é a previsão de hoje, amanhã tudo pode modificar, mas olhando, né, já o final do horizonte, a gente já vê que existe essa tendência. Então, a última semana operativa do mês de agosto e a primeira semana operativa do mês de setembro, a gente deve ter o tempo seco, né, dominando todo o país. E a partir da segunda semana operativa, provavelmente a gente deve ter o retorno das chuvas na região centro-sul do país, ok? E quando a gente olha aí o final do horizonte, a gente vê, né, que esse sinal aqui são as chuvas que devem se realizar aí a partir do dia 27 na região sul do país. E depois a gente já vê um sinal de chuva chegando aqui até a região incremental Itaipu e também aqui a região da bacia do Uruguai, que já é esse sinal aí das chuvas que deve começar a atuar sobre essa região a partir do dia 4 de setembro, que seria já na transição entre a primeira semana operativa e a segunda semana operativa do mês de setembro. E isso deve trazer chuvas aí e começar sim um novo ciclo. Então, se tudo ocorrer como aconteceu agora em agosto, a gente deve ter 15 dias sem chuva nenhuma no país. Depois a gente tem aí um período de uma semana, 10 dias com chuvas e depois retorna um tempo seco novamente, né? Então a gente tem uma intermitência dessa chuva, ela não é contínua no tempo. Então a gente tem um período que ocorre uma chuva mais volumosa e depois
se estabelece um tempo um pouco mais seco. Acompanhar para ver as próximas previsões qual será a continuação desse sinal. E olhando aqui, né, até a anomalia de temperatura, a gente vê claramente a passagem da frente aqui, na vanguarda da frente, temperaturas mais elevadas, como é normal acontecer, e na retaguarda da frente a gente tem aqui a incursão de uma massa de ar mais frio e temperaturas aí abaixo da média climatológica para o período. E olhando agora um pouco mais a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que esses dias, né, 15 dias mais seco, deve influenciar bem esse armazenamento de água no solo na região sul e na região aqui da incremental Itaipu. Então, a previsão de hoje para o dia 24, a gente vê aqui um total ainda significativo de armazenamento de água no solo, mas a previsão já para o dia 27 já veio uma queda bem acentuada, né, mantendo-se aí da ordem de 40% a 50% na média aí da região. Então a gente já vê que existe um caminhar aí para que essa água no solo, principalmente o escoamento base, ele acabe diminuindo cada vez mais e mais ao longo dos próximos dias aí, principalmente até o fim dessa primeira semana operativa e dessa última semana operativa de agosto, na verdade, primeira semana operativa do mês de setembro. Então, o que a gente nota claramente é que a partir de 23 de agosto a gente tem essa alta pressão, né, que já foi a partir de ontem que ela se estabeleceu. Por enquanto, a gente vê que os modelos mostram que essa alta deve atuar na última semana operativa desse mês e na primeira semana operativa de setembro. Porém, dia 27, né, e 3 de setembro, a gente pode ter incursão de frentes frias no sul, chegando a atuar ali até Santa Catarina. E existe um modelo, um sinal no modelo, né, que a partir do dia 7 de setembro a alta deve se afastar em direção ao Oceano Atlântico e liberar a atmosfera sobre a região centro-sul do país, ou seja, provavelmente na segunda semana operativa a gente já começa a ter os retornos aí das chuvas na região sul, chegando ali até a região incremental Itaipu e a região do Paranapanema. O sinal ele ainda não está bem definido, ele ainda está fraco, mas isso já é um bom indicativo aí, acompanhar nas próximas previsões para ver o que vai ocorrer, ok? Quando olhamos agora as chuvas previstas pelos modelos do ONS, o que a gente vê claramente é para os próximos 10 dias a entrada, né, desses sistemas aqui, atuando principalmente no Uruguai, chegando aqui até a região da bacia do Uruguai, aqui em Santa Catarina, atuando bem aqui sobre a bacia do Jacuí. O ETA já não mostra esse sinal tão forte, né, de deslocamento chegando até a região sul, mas ele mantém aqui o sinal sobre a região do Uruguai. E o GEFS também ele mostra um avanço, mas ele não avança tanto em chuvas com relação ao que o SMWF está mostrando. Mas a gente vê claramente aqui que existe essa tendência, né, ao longo, né, dos próximos dias, que a gente for colocando aqui, provavelmente aumentando esses dias aqui, chegando lá para o dia 7, para o dia 10, a gente pode ver que esse sinal pode ser que ele continue aqui subindo, né, haja o deslocamento, e ele chega a atuar aqui sobre a região incremental Itaipu e a bacia do Paranapanema, ok? Mas já na segunda semana operativa do mês de setembro. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.